Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor, espíritos perfeitos, é assim que Deus nos vê. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça para você. Meu querido, o tema da mensagem hoje é esse aí, ó. Erros da carne versus pecado, a Torá. A gente vai entender isso para a gente entender realmente a diferença de pecado e erros da carne. Antes eu queria dizer o seguinte, eu não sou uma pessoa muito eloquente. Às vezes eu coloco um vídeo e antes de colocar no ar no canal do YouTube, eu vejo, poxa vida, eu deveria ter falado essa palavra aqui no singular, falei no plural. Era para ter falado no plural, eu falei no singular. Às vezes eu troco alguns versículos. Ou seja, eu não sou uma pessoa muito culta e muito menos eloquente. Eu fiz o ensino médio muito mal. Eu comecei a fazer 2 faculdades e não as concluí. No começo, acho que há 30 anos, eu comecei a fazer marketing, sempre fui apaixonado por marketing, sempre tive o espírito empreendedor, trabalho desde os 13 anos de idade. E no começo eu fiz a faculdade de marketing, mas tranquei e não a concluí. Recentemente, quando a minha empresa, eu sou corretor de imóveis desde 87, já faz 33 anos que eu estou na corretagem de imóveis, e faz 6 anos que eu estou focado em áreas e galpões. Eu trabalho com operações logísticas, galpões logísticos, barracão, armazém, em alguns estados aí, né? Então eu também fiz a faculdade de logística, mas também não a concluí. Então eu não sou uma pessoa muito culta, muito eloquente. Confesso que eu nunca gostei de estudar. Eu gazeava a aula para trabalhar e para jogar bola. Então até 17 anos eu joguei bola, joguei em alguns times, mas não cheguei a ser profissional, eu desisti. Então minha paixão era essa, trabalhar desde os 13 anos e jogar bola. Nunca gostei de estudar, mas eu concluí o ensino médio, comecei 2 faculdades e não as concluí. Então eu não sou uma pessoa eloquente e às vezes eu fico triste, poxa, era para ter falado essa palavra no singular, no plural, eu troquei o versículo, mas aí vai assim mesmo, porque eu não tenho aqui editores, enfim, não tem ninguém que me ajude a fazer esses vídeos, que eu não tenho congregação nem pretendo ter. Então, meu querido, eu tenho visto aí pastores eloquentes. Nossa, como Silas Malafaia é eloquente, né? É um psicólogo, estudou muito, muita hermenêutica, muita exegese, é psicólogo, ele domina a fala, né? E ele chega para você, ele é muito eloquente, ele chega para a pessoa e diz no canal dele, sacrifique o seu Isaac. Nossa, ele domina a oratória, é muito eloquente. Então ele chega ali para os seguidores dele, que eu chamo de vítimas, e ele chega e diz, sacrifique o seu Isaac. E as pessoas dão tudo que tem. Nossa, é muita eloquência, não é verdade? Ele chega no canal dele e diz, dê 30% do seu aluguel e Deus vai te dar uma casa própria. Nossa, quanta eloquência! Eloquente é R.R. Soares, que diz que quem não ser dizimista depositar 10% na conta dele, Deus vai mandar para o inferno, para essa fogueira aí. Que homem eloquente, não é verdade? Eloquente é Valdemiro Santiago, que vende 1 grão de feijão por R$1.000. Vassoura ungida, tijolo ungido. Quero saber onde é que tem isso na Bíblia. Vender feijão, grão de feijão a R$1.000. O Silas Malafaia, como se não bastasse, ainda trouxe aqui um senhor, um americano idoso, né, porque os lobos e os cães gulosos também envelhecem, para vender Bíblia por R$900. Então esses homens são muito eloquentes. Eu queria que eles fizessem isso, abrissem uma filial das suas empresas, porque tudo isso aí é empresas, são empresas. Eu queria que ele abrisse uma filial, cada um da sua empresa, e fosse pregar isso na China. Vai pregar na China um grão de feijão a R$1.000?
Vai pregar na China que se a pessoa der 30% do aluguel, Deus vai dar uma casa própria, ou sacrifique o seu Isaac? Vai pregar na China que quem não é dizimista vai para o inferno? Ah, no Brasil é muito bom, né? No Brasil pode tudo. Então esses pastores, eles sim, são muito eloquentes. Nossa, eu me arrepio todinho só em falar o nome deles, de tanta eloquência. Eu sou um analfabeto diante desses homens. Então, querido, queria deixar registrado aqui esse desabafo meu. Então vamos lá a mensagem, né? Essa mensagem eu acho que vai esclarecer muito a mente aí dos eleitos e de você aí, meu querido, que ainda está no sistema religioso, mas você é uma pessoa inteligente, de mente aberta, procure entender. Eu tenho várias mensagens que falam sobre pecado. Eu tenho uma que fala, Deus tirou o pecado e o sistema religioso trouxe de volta. Está lá em Zacarias 3,9, Deus dizendo, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? Na cruz. Quando chega perto da cruz, João, quando vê Jesus, o que é que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu tenho várias mensagens, eu acho que umas 5 mensagens que falam sobre o tema pecado, explicando outra mensagem que 1 João 8, quando ele diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. A gente vai ver isso. Então essa palavra de hoje aí, que tem um título, Erros da Carne e Pecado, a Torá. Vamos lá? Então olha só o que diz, eu vou começar aqui, Colossenses 1,13 e Efésios 2,15. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo está dizendo ali os judeus, pois ele grupo de pessoas, nos resgatou. Ou seja, ele estava no império das trevas e Paulo e os demais judeus foram resgatados. Perceba que Paulo está depois da cruz e ele está usando o verbo no passado. Ele nos resgatou. Quando? Na cruz. Do domínio das trevas. Esse domínio das trevas, eu já falei em outras mensagens, que era o império das trevas, que consistia de Gênesis, de Adão, até a cruz. Porque era um cargo essa lei, a Torá. A gente vai ver isso agora. Então esse era o império das trevas, de Adão até a cruz. E nos transportou, eles lá, grupo de pessoas, nos transportou. Nós estávamos antes da cruz, em trevas, com lei, e ele nos resgatou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós que já nascemos depois da cruz, já nascemos resgatados e transportados. Porque nascemos 2000 anos depois, no caso eu, mais de 1900 anos depois. Então já nascemos resgatados e transportados para o reino do seu Filho amado. Em Efésios 2,15, olha que Paulo diz, anulando em seu corpo, na cruz, a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. Está vendo aí? A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. A gente vai ver isso na lei do Torá. Então, Efésios 2,15. Então, meu querido, essa palavra é de Paulo. Agora, veja só o que era a Torá. A Torá é o conjunto de todos os mandamentos de acordo com o judaísmo. Por isso que eu falo aí que só tem sinagoga, você vai entender. A maioria também, além de sinagogas, são empresas. Então a Torá é o conjunto de todos os mandamentos de acordo com o judaísmo. Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, de uma forma geral, é a expressão lei de Moisés. Vamos entender isso, o que era a Torá? Olha só, era um fardo muito grande, querido. E essa lei foi aniquilada na cruz. Romanos 10,4. O fim dessa lei, o fim da Torá, é Cristo na cruz. Olha só o que... Eram 613 leis. 613 leis a Torá. Eram 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dias no ano solar, que é como se cada dia dissesse à pessoa, não cometa uma transgressão hoje. Já pensou que fardo que os judeus tinham? Não cometa 365
Não cometa, não cometa, não faça isso. Não cometa uma transgressão hoje. 365 mandamentos sobre os judeus. E eram 248 mandamentos positivos relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano, dizendo o que se deve fazer. Ou seja, 365 não faça isso e 248 faça isso. Já pensou, meu querido? Então se você somar aí 365 com 248, dá exatamente as 613 leis que consistia a Torá, os mandamentos, a lei, o dente por dente, olho por olho, a lei de Moisés. Entendeu? Por isso que Paulo diz lá na frente, quando Moisés era lido, o Deus deste século está cegando o entendimento de vocês. Quem era o Deus deste século? O sistema diz que é o Satanás. Era essa lei, essas 613 leis, que ele aniquilou na cruz. Romanos 10:4. O fim da lei, o fim dessas 613 leis é Cristo. Romanos 10:4. Então você vê que era 613 leis. Olha só. Eram 365 mandamentos proibidos, dizendo, não pode, não faça isso. Crença na existência de... são 365, né? Então eu vou dizer aqui só 4. Imagina, eu estou botando 4, eu não estou botando os 365. Essas 4 que eu botei aqui, ó, a primeira, do lado desses, cada mensagem dessa aqui, cada frase dessa tem um versículo da palavra de Deus que corresponde ao Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, eram 365, não pode. Eu escolhi só 4. Um deles, crença na existência de alguém que não seja o único Criador. Criar imagens com um propósito de adoração, não pode. Fazer ídolos para outros adorarem, não podem. Adoração a planetas, a estrelas, não pode. Então eu ditei aí 4 do planeta 5, mas eram 365, não pode, não faça isso, não pode. E eram 248 mandamentos obrigatórios, dizendo você deve fazer isso. Por exemplo, saber que o Criador eterno existe, você deve. Reconhecer sua unidade, você deve fazer isso. Amar a Ele, temer a Ele. Então eram 248, deve fazer isso. Eu coloquei só 4. Ok? Então era muito mandamento. Eu lembro, sabe de quê? Hoje a gente vê no sistema religioso aí, a minha esposa acompanha o Dr. Bactéria. É um senhor que se rotulou como Dr. Bactéria. O cara é especialista em bactérias. De vez em quando ela passa para mim. Muito edificante. Só que o sistema religioso agora criou o quê? Doutor Sexo. Você já viu aí? Isso pode. Isso não pode. Isso pode, isso pode, isso pode. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Ninguém merece um negócio desse. Quer dizer, o cara vai ditar regras para dizendo que um casal pode fazer e não fazer entre 4 paredes. Vai tomar conta da tua mulher, rapaz. Tu tem que dar satisfação aqui em querer ensinar a ninguém o que a pessoa deve fazer e o que não deve. Esses mandamentos aqui parecem hoje o sistema religioso, esses pastores, esses lobos, esses cães gulosos, querendo dizer o que pode e o que não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso pode. Não, isso não pode. Olha só, ninguém merece um negócio desse, né? Então, meu querido, tá vendo aí? 365 mandamentos proibidos não pode e 248 mandamentos obrigatórios dizendo deve. Olha só o fardo que os judeus tinham, certo? Por isso que João, ó, ele disse isso. Quando a gente diz que não existe pecado, é o camarada de lá. Não, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Então, ó, se dissermos, João, o judeu, está dizendo isso, ele não teve revelação da graça não, quem teve foi Paulo. Então João disse, se dissermos, quem? Dissermos, se referindo um grupo dele, aí, amigos dele, os judeus lá, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por quê? Eram 613 leis, você viu aí. Então o judeu que dissesse, João, eu não transgredi nenhuma da lei, João está dizendo, você é mentiroso, porque é impossível não transgredir uma das 613 leis. Aí o que é que o sistema religioso traz? Isso aí para o futuro, para os dias de hoje.
Mas o povo de Deus não tá engolindo mais isso. O povo de Cristo está com a mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, ok? A mesma coisa é Romanos 3,3. Eu também tenho uma mensagem que fala sobre isso. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem disse isso? Paulo. Para quem? Para os judeus. Todos nós éramos pecadores, porque vivíamos sob o império das trevas, sob o domínio da lei. Eram 613 leis. Por isso que Paulo está dizendo, todos pecaram. Querido, pecado está no passado, o verbo está no passado. O sistema religioso nos faz assassinar a língua portuguesa. Paulo não está dizendo todos pecarão. Não, todos pecaram. Todos os judeus transgrediram as leis, eram 613 leis a Torá. Por isso que Paulo está dizendo, todos pecaram. Porque o que era pecado? Era transgressão de lei. Olha o que diz aqui 1 João 3,4. Todo aquele, João está dizendo, todo aquele quem? Judeu. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. 613 leis. De fato, o pecado é transgressão de lei. Você está vendo aí? Por isso que Paulo diz em Romanos 5,8, Paulo diz que o pecado entrou por Adão. Romanos 5,12. Tá vendo? Troquei os versículos aqui. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo. Qual foi o pecado que Adão cometeu? Adão matou, roubou, estuprou, avançou o sinal vermelho? Não. O que foi que ele fez? Gênesis 1,4. Não coma desse fruto, ele comeu. Não toque nesse fruto, ele tocou. Ele transgrediu uma lei, um mandamento de Deus. Por isso que Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem? Adão. Qual foi o pecado que Adão cometeu? Transgrediu a lei. Por isso que Paulo está dizendo, 1 João 3,4, diz, todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, pecado é transgressão de lei. Não existe mais lei, não existe mais esse fardo de 613 leis que era praticada pelos judeus. Era o judaísmo. Então, 1 João 3,4. Por isso que Paulo, ele diz aqui, em Romanos 5,8, ele fala, mas meu Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando o quê? Quando ainda éramos pecadores. Meu querido, o que significa éramos? Eu não fui profissional. Eu joguei bola, mas não cheguei a ser profissional. Mas se eu chego para você e digo, eu era um jogador, eu estou dizendo que sou? Não, que eu era. Então Paulo está dizendo, quando ainda éramos, eles eram pecadores, porque eles viveram antes da cruz. Antes da cruz, pecado, lei, 613 leis. Depois da cruz, Paulo está dizendo, não somos mais, nós éramos. E nós que nascemos depois da cruz, já nascemos perfeitos e sem pecados. Então você está entendendo a diferença de errar, o erro da carne, com o pecado. Pecado é transgressão de lei, não existe mais lei. Não diga, abençoado, que você é pecador. Você está voltando para antes da cruz. Não aceite o pastor chamar você de pecador. É por isso que eu digo, só tem sinagogas e grandes empresas levando os filhos de Deus para antes da cruz. Olha o que Paulo diz. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. No momento da cruz, ali, todos eles eram pecadores, porque existia lei. Era esse fardo, a Torá, que todos os judeus viviam debaixo desse fardo. O que é que diz Paulo em Colossenses 2,10? Teve um abençoado aí que me bloqueou, cancelou a inscrição dele, porque eu disse, estás perfeito. Colossenses 2,10. Não está falando o erro da carne, mas somos perfeitos em espírito, porque na cruz ele reconciliou com todos os espíritos. Paulo, quando ele fala de pecado, ele se refere ao pecado da carne, o erro. Esse erro sempre vai existir. Enquanto o nosso espírito estiver revestido de carne e sangue, a tendência da carne é matar, é roubar, é estuprar, é adulterar, é avançar sinal vermelho, é sonegar imposto, é mentir. Mas isso é um erro da carne, não é pecado. Por quê? Porque pecado era transgressão de lei. Eram 613 leis a Torá. Então essa transgressão de lei, ele aniquilou na cruz.
O fim da lei é Cristo. Hebreus 9:26 diz que com o sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Então, o pecado para Deus sempre foi transgressão de lei. Agora, o erro da carne foi antes da cruz e depois da cruz. Enquanto a gente tiver com o espírito revestido de carne e sangue, a carne sempre vai errar. Mas você tem que entender, o que é um erro da carne e o que é transgressão de lei, pecado. Pecado e lei não existem mais. Por isso que Paulo disse, ó, e estás perfeito. Paulo errava em carne. Todos nós erramos em carne. Mas quando Paulo diz estás perfeito, ele está dizendo em espírito. Porque Deus nos vê em espírito. E em espírito nós somos perfeitos. Entendeu, meu querido? Então veja só, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você esteja antes da cruz. E você comete adultério. Sabe qual era a pena? Um exemplo. Um adultério antes da cruz. Transgressão de lei. Você vai levar 200 chicotadas nas costas, amarrado no poste em praça pública. Porque você transgrediu uma lei. Você adulterou. Você estava antes da cruz. Agora vamos dizer que você adulterou depois da cruz. Rapaz, faça isso não. Você pode pegar uma doença venérea, você vai separar, os seus filhos vão sentir. Não faça isso não, você está errado. Percebeu a diferença? O adultério antes da cruz, lei, castigo, dente por dente e olho por olho. Transgressão de lei. Depois da cruz, rapaz, você errou, você falhou, você não devia ter feito isso com a sua esposa, você vai se separar, seus filhos vão sentir a separação. Percebeu a diferença de um para o outro, meu amigo? Se depois dessa mensagem aí você não entender e você continuar dizendo que é pecador, eu cumprimento você com um shalom. Não é? Shalom. Você não é cristão, você é um cristão, mas não ativou ainda o cristianismo. O que ativou foi o judaísmo. É por isso, repito, eu não canso de dizer, só existem sinagogas aí. E a maioria delas, além de ser sinagogas, são grandes empresas. Querido, eu quero mandar um abraço aqui para duas pessoas que me pediram. Espartacus, graça e paz abençoada, Espartacus Valente de Manaus. Somos um na graça, meu querido. Compartilha aí essa mensagem. E você entrou em contato comigo no meu WhatsApp, quando pediu para que eu mandasse um abraço para você, eu estou mandando. Estou muito feliz em ter recebido seu WhatsApp e repito, nós somos um na graça. Espartacus Valente, um abençoado do Senhor para esse povo eleito e abençoado de Manaus, Amazonas. E quero também mandar para Laudelino Costa, de Espírito Santo Linhares, também tem enviado mensagem aí no meu WhatsApp e a gente tem compartilhado essa graça maravilhosa. Então, Espírito Santo Linhares, Laudelino Costa e Espartacus Valente de Manaus. Povo abençoado, eleito, perfeito de Manaus e de Espírito Santo Linhares. Queridos, é isso aí. Eu peço que você compartilhe essa mensagem. Eu acho que deu para entender a Torá, que era uma escravidão, a lei de Moisés. Então, quando Deus diz em Zacarias 3,9 que vai te remover o pecado da terra, é exatamente o fim dessas 613 leis. Certo? E quando João vê Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vai anular o efeito dessas 613 leis. Então, depois disso, Paulo recebeu a mensagem e disse, estás perfeito, estás completo, estás abençoado. Nós fomos batizados com ele na cruz. O nosso velho homem ficou no madeiro. Está lá em Romanos 6, 3 e 6. Nós já nascemos batizados, novas criaturas, perfeitos, sem pecados. A mensagem da graça, meu querido, é maravilhosa. Faz a gente descansar, faz a gente repousar. É maravilhoso o entendimento da graça. Queridos, peço que você compartilhe essa mensagem, divulgue essa mensagem, compartilhe aí no grupo de pessoas, não tem vergonha não. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e dá um like. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.